Rod, para a gente finalizar o excelente episódio de hoje, muito assunto, muita coisa rendendo, vamos apenas dar uma pincelada aqui no Brasil, né? No Brasil do Diniz, na seleção brasileira, que para muitos o Diniz está preparando o terreno para o Ancelotti, para outros, inclusive para mim, não precisamos de Ancelotti, o Brasil está muito bem entregue nas mãos do Diniz, mas vamos ver aí o que o tempo tem para dizer. O Diniz convocou os seguintes jogadores para os jogos contra a Venezuela e contra o Uruguai. Rod, eu vou falar aqui os jogadores, depois vou passar a bola para você e eu vou pedir para que você, claro, você agora é o Diniz, para que você escalhe os seus 11 iniciais. O Diniz convocou então o Alisson, o Ederson e o Lucas Perry para o gol. Nas laterais, muita surpresa nas laterais. Ele foi com Danilo, o Ian Couto, jogador do Girona, Guilherme Arana e o Carlos Augusto, jogador da Inter de Milão. Os zagueiros foi com Bremer, Marquinhos, Gabriel Magalhães, e o Nino do Fluminense também, técnico do Fernando Diniz, e os meio-campistas André, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson aí, uma surpresa, e o Rafael Veiga, que pelo que o Rod comentou aí no último bloco, também talvez pela atualidade não merecia tanto. Os atacantes, Neymar, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Richarlison, David Neres e o Matheus Cunha, mais uma convocação aí que para muitos é a famosa convocação do empresário. Rod, antes de comentar as peças e o que esperar do jogo contra a Venezuela e o Uruguai, desse plantel, quem seriam os seus 11 titulares? Eu colocaria o Lucas Perry no gol, até para dar uma chance de fazer um teste. Tanto o Alisson quanto o Ederson, eu já vendo eles jogar. Acho que, principalmente nas eliminatórias, eu parto no princípio que é permitido teste. A gente contra a Venezuela. Talvez ali contra o Uruguai eu mudasse a escalação, mas contra a Venezuela colocaria o Lucas Perry no gol. A gente colocaria o Ian Couto e o Carlos Augusto. Gabriel Magalhães e colocaria o Bremer. A gente fazer, pensando em teste mesmo. Uhum. O André e o Bruno Guimarães. Aí eu acho que eu colocaria o Neymar de meia, talvez com camisa 10. Rodrigo numa ponta, Vini Júnior na outra. E seria ali Gabriel Jesus e Richarlison Cunha. Nossa, e eu acho que o Gabriel Jesus. Por eliminação do Gabriel Jesus. Mas talvez o menos empolgante, né? Mas eu vejo assim, que o Gabriel Jesus ele é o que mais corre ali, o que se mata em campo. Tem mais ferramentas também, né? Ele sabe operar em mais áreas do campo. Sim, é o que sabe fazer, consegue fazer mais coisas ali. Não gostei muito da convocação. Acho que, igual eu falei, assim, eu penso que você precisa dar chances para outros atletas. Tem muitos atletas que já jogou 2 Copas. A gente já viu que não deu certo nos jogos dos principais. Deu chance demais. Talvez seja a hora de você começar a dar chance para outros atletas. Claro que, por exemplo, o Vitor Roque, que seria minha opção, está lesionado, não vai estar aí. Mas, por exemplo, o Marcos Leonardo está jogando bem. Ele está conseguindo se destacar num Santos que, assim, tá bagunçado a cozinha até os jogadores. Sim. Marcos Leonardo é um baita de um jogador. Para mim, teria que ser titular tranquilo ali. Poderia já ser titular tranquilamente ali da seleção. Principalmente agora, assim. Falando em chance, igual eles pegar alguns jogadores que foram chamados ali. David Neres, acho que é até interessante. Ele teve uma época já cotado para ir para a seleção, né? Quando ele se destacou muito no Ajax e tudo mais, chegou a fazer parte, mas depois acabou não indo para frente. Mas é um bom jogador, pode ser que nesse esquema do Diniz ele consiga render mais. Agora o Matheus Cunha eu não entendo, porque deve ser convocado. Eu acho que o Richarlison e o Gabriel Jesus vão continuar sendo convocados, independente de qualquer coisa, acho que eles estão lá. Mas acho que aí a questão do 9 vai depender muito de como o Vitor Roque e o Endrick vão sair, tanto no Real Madrid quanto no Barcelona. E o Marcos Leonardo, se ele for vendido também, como ele tem propostas aí do exterior, ou até mesmo já foi cogitado aí o Flamengo pagar uma multa dele para ele, né? Então eu falo assim, são 3 jogadores que como 9
são melhor que qualquer um dos três que estão ali, na minha opinião. Assim, acho que tem, não vou falar que são melhores, mas falar, tem mais... não estão prontos, mas tem mais potencial. Tem potencial para serem mais. Tem mais potencial. E assim, principalmente na parte de finalização. Acho que esse é o principal para mim. Minha principal crítica ao Gabriel Jesus é a questão de finalização. Do Richarlison. Tipo assim, não dá pra falar que o Richarlison e o Gabriel Jesus não corre. Mas às vezes o cara corre, rouba a bola, na hora de tirar o 10, ele isola. Aí, fazer exemplo, em tese o que é a função do centroavante, né? Exato. Acho que a principal função do centroavante tem que ser aquele cara que, na hora que ele tiver a chance, ele vai guardar. Aí, tipo, às vezes eu vejo tem o pessoal falar, o Gabriel guarda. Eu falo, não, ele faz gol. Mas, por exemplo, ele perde muito gol. É igual o Gabigol. Perde muito gol. Tipo, ele fez bastante. Até acho que agora o ano ruim dele, ele tem o quê? 20 e poucos gols. Mas poderia um cara que mais, né? Poderia ter muito mais. Eu acho que o Gabriel Jesus também. Você pega, ele sai várias vezes na cara do gol, às vezes não faz. Então eu falo assim, a principal questão é o Gabriel Jesus. Acho que ele renderia muito mais ali numa ponta, talvez, sendo reserva, claro, do Vinícius ou do Rodrigo, por exemplo. Que eu acho que ele ficaria bem melhor, talvez. Ele reserva na ponta direita, o Martinelli na ponta esquerda, por exemplo. Se eles reservam ali. Eu gosto muito, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito do Gabriel Jesus como ponta direita. Ele ataca muito bem o espaço, ele sabe fazer infiltração e talvez por ser o nome, né, centroavante, ele não tem tantas características de um centroavante. Sim. Ele tem mais as características ou de um segundo atacante, aquele atacante que faz as costas, que chega ali por trás em profundidade e faz aquele famoso facão, né? No Manchester City ele fazia muito esse papel, na época ali que ele protagonizava a reserva, era talvez o 12º jogador. Guardiola usava muito bem ele aberto pela direita. Rod, eu sei que não podemos improvisar muito, mas como você muito bem disse, nada melhor do que as eliminatórias para testar isso. Eu faria uma alteração drástica. Não, ainda não é o Casemiro para zagueiro, apesar de que podem anotar, não duvido o Diniz usar o Casemiro como zagueiro nesse ciclo, mas eu colocaria o Neymar de falso 9. Eu acho que para um estilo de jogo do Diniz, um estilo de jogo de toque de passe, e claro, o Neymar, poder de finalização ele tem, tanto com a direita quanto com a esquerda. Ele não jogaria tão perto da área, mas ele deixaria o Vinícius Júnior, que voltou de lesão, como se nada tivesse acontecido, voando no Real Madrid. Claro, teve um jogo e meio para demonstrar isso, mas tá ali querendo bola, querendo jogo. Então você deixar dois pontas bem espetados, um Vinícius Júnior e outro o Rodrigo, que para mim dessa versatilidade que a gente comentou, né, que o Gabriel Jesus ele é versátil, apesar de não ter tantas valências na frente do gol, eu acho que o Rodrigo ele é ainda mais versátil do que o próprio Gabriel Jesus. Mas também nada impede de colocar o Gabriel Jesus aberto numa direita com o Neymar um pouco mais livre. A gente sabe que o Neymar, dos 11 jogadores da seleção brasileira, dos titulares, ele é o que menos tem obrigações defensivas, né? Isso é claro, você tem o Neymar, você quer colocar um Brasil para orbitar em volta de um jogador cerebral como o Neymar, você não precisa exigir tanto dele na parte da marcação. Deixa ele mais centralizado, deixa ele um pouco mais ali perto da área, e deixa jogadores jovens, jogadores com potência para atacar, fazendo essas corridas ofensivas. Claro, o Neymar é gênio. O Neymar uma hora vai pegar a bola e vai fazer aquele ataque que ele pega a bola. Marcou muitos gols na época do Santos, na época do Barcelona, na seleção brasileira contra a Croácia, fez um gol assim, que ele simplesmente pega a bola, olha o desenho de campo e fala, eu só vou parar na área. Se eu for finalizar ou não, é outros 500, mas eu só vou parar na área. E ele vai e rabisca todo mundo e chega lá com condições para finalizar. Eu acho que talvez em um desses dois jogos, ou contra a Venezuela, que talvez seja o adversário com todo respeito, a Venezuela, do Soteldo, ali o embaixador, né, que sobe em cima da bola para gerar confusão, mas tem que realmente ir para cima e ganhar com placar elástico da Venezuela. Contra o Uruguai, uma seleção um pouco mais tradicional, também passando por uma reformulação no seu elenco, acho que pode ir um pouco mais garantido. Mas aí tem bastante tempo, teve pelo menos mais uns 4 dias inteiros aí de treinamento para poder fazer bastante teste e, se tudo der certo, inovar com fôlego pro Diniz aí na seleção brasileira. Rod, mais algum comentário dos jogos aí contra Venezuela e Uruguai nessa data FIFA das eliminatórias da Copa do Mundo? Eu acho que agora é a hora do Diniz começar a ir, não sei, eu acredito que acho que ele vai acabar continuando aí como técnico. Eu acho difícil o Ancelotti
Para mim seria uma surpresa. Se ele realmente estiver já assinado com a seleção e tudo. Eu acho que o Diniz, ele tem tudo aí para ir montando uma base. Igual eu falei, agora seria a hora dele começar a experimentar jogadores. Então, ele tem aí um jogo fácil, teoricamente, que seria a Venezuela, igual você falou, um jogo para golear, e um jogo mais pegado, o jogo teoricamente tende a ser mais truncado contra o Uruguai. Então é hora de você fazer alguns testes, você pegar alguns jogadores e jogar ali contra a Venezuela para eles se sentindo à vontade, e na hora do jogo do Uruguai você colocar ali talvez os jogadores que tenham mais experiência e esses outros atletas irem entrando no decorrer da partida. O Diniz fez uma convocação aí, igual a gente falou, com alguns nomes questionáveis, como o Gerson, o próprio Rafael Veiga, por exemplo, que não vive em boa fase. Se fosse o Veiga do começo do ano, o Veiga do ano passado, não teria dúvidas. Mas o Veiga de agora, do atual momento, ele precisa ver como é que ele vai fazer no ataque. Eu ainda acho que ele vai começar com Neymar, Vinícius, Rodrigo e Richarlison. Acho que ele vai manter acabar mantendo esse quarteto com Casemiro e Bruno Guimarães de volante, o Neymar ali no meio, mas sem ter muita aquela questão de ficar voltando e tal. Mas eu acho que ele vai manter o normal, talvez Marquinhos e Gabriel Magalhães, Danilo e acho que Guilherme Arana e o Alisson no gol. Acho que ele vai manter o tradicional. Eu espero que ele resolva inovar um pouco e dê chance para os atletas que foram convocados agora, que são mais novos na seleção, que estão chegando agora. Principalmente o André. O André é um baita de um meio campo, cara. Completo, né? Um meio de campo completo. É hora de você dar chance para ele, né? Deixar ele jogar ali e falar, vai, joga. O Danilo, todo mundo já viu o Danilo jogar. O Danilo já conhece a seleção, já sabe como que ele joga. Talvez seja a hora de você deixar o outro jogar. Marquinhos, a mesma questão. Acho que é hora de você começar a dar oportunidades para outros atletas, porque alguns atletas a gente já sabe que ele pode jogar. Ele já tá jogando tipo um clube grande lá, já joga tipo as principais competições, e aí principalmente eu acho que seria a chance boa de você trabalhar principalmente o meio e o ataque agora, né? É onde o Brasil talvez tenha mais peças, né? O Brasil tá muito bem servido. Eu só não falo de rodar tanto ali no meio e ataque pela questão de que, assim, o Matheus Cunha, tipo assim, com todo respeito, mas eu já acho que ele já nem deveria ser convocado. Então eu falo assim, não precisa ficar insistindo. Eu falei lá no começo, com os jogadores a gente ficar insistindo, que já tiveram diversas chances, não renderam, já teve tem jogadores igual o Gabriel Jesus mesmo, um cara que já participou de 2 Copas. Talvez, como é que ele vai estar na próxima? Vai sentir o peso? Não vai? Por isso que eu falo muito assim, de como que a gente vai estar de centroavante até lá, pensando em Henrique, Vitor Roque, Marcos Leonardo, a gente pensando que vai ter um Rodrigo, um Vinícius Júnior, talvez mais preparados ali, um Gabriel Martinelli, que provavelmente acho que vai estar também numa fase melhor, já está tipo, sendo um dos principais jogadores, e aí talvez eu pensaria no Gabriel Jesus numa ponta direita, brigar ali com o Rafinha, por exemplo. Vamos ver aí o que o futuro irá nos guardar para a seleção brasileira. Uma coisa é fato, vem ano, passa ano, seguiremos torcendo para a nossa amarelinha